Bom, meus amores, para a aula de hoje eu peguei uma folha um pouquinho mais grossa. Essa folha eu dividi em vários quadrados de 6 por 6 centímetros. E dentro desses quadrados eu fiz uma divisão de 1 centímetro aqui, partindo da base do quadrado, 1 centímetro acima, e dividi cada quadrado em 3 centímetros para um lado e para o outro, e fiz isso em todos os quadrados. Esses aqui são os adornos escolhidos para a aula de hoje. Nós vamos trabalhar esses 3 tipos de adornos. E para essa aula a gente vai precisar de boleadores. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando os boleadores que eu uso, tá? Nós vamos precisar também de uma caneta para usar o bumbum da caneta para fazer bolas maiores, tá bom? Como eu estou mostrando aqui no vídeo. E a gente vai precisar também de lapiseira ou lápis, o que você tiver aí, o que você preferir. Régua. Como eu já falei anteriormente, a folha que eu estou usando é uma folha grossa, ela tem uma gramatura de 180. Eu escolhi na cor preta para parecer bem o desenho que a gente vai estar trabalhando. Eu escolhi uma tinta que eu tinha aqui em tom de bege e um godê para colocar a tinta, tá ok? A tinta ela precisa estar mais fluida, menos grossa, para que seja possível fazer os puxadinhos dos adornos que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, só confere se a sua tinta vai estar molinha. Como a maioria aqui já sabe, eu gosto de trabalhar com o desenho de ponta cabeça, porque eu acho que facilita bastante a visualização de onde os pontos estão sendo colocados. E eu vou estar iniciando com a bola maior aqui, com aquela caneta que eu falei, que eu estou usando o bumbum da caneta. Então, partindo daquela marcação de 1 centímetro que eu fiz ali embaixo, eu vou colocar esse ponto maior, vou depositar a tinta aqui nesse espaço, e eu vou estar vindo com o meu boleador para estar fazendo os pontinhos. E eu vou usar primeiro o boleador de ponta mais fina que eu tenho, para estar fazendo a primeira linha de pontinhos aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou pegar a tinta lá no godê, né? Vou colocar o primeiro ponto e vou descer lateralmente, ponto a ponto. E eu vou estar fazendo isso de ambos os lados. E, gente, é um trabalho que exige calma, paciência. Não adianta querer fazer depressa, correr com o boleador, porque o ponto não vai sair direitinho, tá bom? Agora eu vou passar para a segunda linha de pontinhos. Então, eu vou pegar o segundo boleador, que é um pouquinho mais grosso do que o primeiro que eu usei. E logo acima da primeira linha de pontinhos que eu fiz, eu vou dar início à segunda linha de pontinhos. E eu vou fazer sucessivamente mais algumas linhas. No caso desse detalhe aqui, né, desse adorno que a gente está trabalhando, eu trabalhei 5 pontos de tamanhos maiores, tá? Então, eu comecei com o boleador mais fino e gradativamente eu fui pegando um boleador mais grosso para poder estar fazendo os 5 pontinhos de forma diferente e ir aumentando de forma gradativa. E olha só como que fica a nossa pétala, tá vendo? Então, foram 5 linhas de pontinhos, lembrando que eu fui crescendo de forma gradativa. E agora, para começar os puxadinhos laterais, eu uso 2 boleadores. Um que tem uma ponta bem mais grossa e aquele primeiro boleador fininho, né? Esse que tem a ponta mais grossa, eu vou fazer a parte de cima do puxadinho, né? Então, eu vou colocar a tinta, eu vou depositar a tinta aqui na lateral da pétala, para estar podendo, com o boleador mais fino, tá puxando a tinta em direção ao fim da pétala, à base da pétala, né? Então, vou pegar aqui aquele boleadorzinho, ó, mais fininho e devagar, com muita paciência, com muita calma, eu vou arrastando a tinta sentido base da pétala. E assim vai acontecer com todos os arrastadinhos, né, os puxadinhos da lateral aí, que eu fiz 3 para cada lado, e isso vai ser feito em ambos os lados. E lembrando, gente, é treino, é prática, é paciência, tá?
Não adianta querer puxar rápido, porque vai ficar falhado, não vai ficar legal, vai ficar muito diferente um lado do outro. Tenta não se apegar ao perfeccionismo de que tem que ser 100% igual, né, o lado direito, do lado esquerdo, ele vai ter suas diferenças, vai ter suas particularidades, mas quando a gente bate o olho, eles ficam bem parecidos. E aí, na segunda fase aqui, ó, do pontinho para arrastar, eu ponho um pouquinho abaixo do primeiro que eu coloquei para fazer o arrastadinho, tá bom? Então, eu vou fazer como se fosse uma escadinha para poder estar arrastando aí a tinta para a base da pétala e para dar esse efeito de que vai diminuindo aí o puxadinho. E olha só, entre o primeiro puxadinho e o segundo puxadinho, eu deixo uma linha bem fina de distância entre eles para aparecer o fundo preto aqui do papel ou da peça em MDF onde você for fazer, para estar dando essa impressão de separação mesmo, mas de uma forma bem sutil. E aqui, ó, o boleador tem 2 lados, como eu já mostrei algumas vezes. Eu vou pegar agora o meu primeiro boleador, que é o pontinho mais fino, vou pegar o lado mais grosso para estar colocando essa linha de pontinhos lateral ao terceiro puxadinho que nós fizemos, ó. Tá vendo como que fica? E aqui finalizamos o nosso primeiro adorno, tá? E agora partindo para o segundo adorno que eu escolhi aqui, eu vou usar como base essa linha de 1 cm que eu usei da base do meu quadrado e a divisão central aqui, que ficou 3 centímetros para cada lado, tá vendo? Vou pegar essa basezinha de 1 cm, um pouquinho mais acima, pegar aqui a régua e vou marcar acima desse 1 cm, eu vou marcar 2 centímetros, fazer só uma pequena marcaçãozinha, porque é aqui que vai começar o próximo passo do meu pontinho, né, do meu arrastadinho. Então, vou pegar esse boleador aqui, que ele é um intermediário, ele seria como se fosse o terceiro boleador, partindo do mais fino que eu tenho, tá bom? Vou pegar um pouquinho da tinta que eu já mostrei para vocês, vou adicionar mais tinta aqui no meu godê, para garantir a fluidez, né, como a gente já conversou anteriormente. E vou depositar onde eu fiz a marcação, o primeiro pontinho, e vou arrastar até o início daquela marcaçãozinha de 1 cm, né, bem próximo ali, ó. E como eu gosto de trabalhar de ponta cabeça, que eu visualizo melhor, já virei minha folha e vou fazer isso nas laterais, ó. Seguindo o princípio do adorno que fizemos anteriormente, onde a gente vai trabalhar em linha de escadinha, eu tô fazendo a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Eu vou descer a lateral, diminuindo sempre um pouquinho a linha de marcação. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho abaixo, arrasto lá para o centro. E assim eu vou trabalhar com todos esses puxadinhos laterais, ó. E agora, ó, finalizei essa parte mais central da pétala que nós estamos construindo aqui, tá vendo a comparação? E eu vou colocar aquela bolinha do meio, então eu vou usar aquele mesmo boleador um pouquinho mais grosso e vou depositar a tinta aí nessa parte onde sobrou um buraquinho, por assim dizer. E aí essa parte mais centralzinha do nosso adorno tá feita. E a gente vai passar para a segunda etapa, que são esses pontinhos logo acima, que são ele tá sendo montado por 3 linhas pontilhadas. Eu gosto de fazer a marcação a lápis antes de começar a pontilhar, só para eu ter uma base mesmo. Então, como vocês podem ver, eu faço aqui, ó, essa marcação em volta dessa pétala que eu acabei de criar, onde eu vou criar a minha primeira linha pontilhada
com o meu boleador mais fino, ó, com a ponta mais grossinha. Como eu já falei, o boleador tem duas pontas. Eu tenho nesse boleador a ponta mais fina e uma um pouquinho mais grossa. Eu vou iniciar com essa um pouquinho mais grossa. Vou depositar lá onde eu fiz o desenho, na ponta, no ápice desse desenho, o primeiro pontinho, e vou descer lateralmente para ambos os lados, tá? Então, eu vou tentar manter todos os pontinhos em cima da marcação que eu fiz a lápis. Lembrando que eu vou fazer isso de uma forma bem calma, bem tranquila, devagar, né? No finzinho, esses pontinhos eles vão ficando mais fininhos, porque aí eu paro de carregar a tinta no meu boleador, né? E eu vou fazer essa linha pontilhada 3 vezes, tá bom? Lembrando que eu também vou intercalar pontinhos aqui, vou crescendo, por assim dizer, né, o boleador, passando para o segundo e para o terceiro. Então, aqui, ó, se vocês derem uma olhadinha, se der para ver, eu vou estar pegando o meu segundo boleador, que tem uma pontinha um pouco mais grossa do que a que eu acabei de usar. E vou fazer isso com a terceira linha de pontinhos também. Pronto, e olha só como que ficou o nosso segundo adorno aqui, né? Bem bonitinho, dá pra gente estar usando em vários detalhes, em várias mandalas. Então, partindo para o nosso terceiro adorno, eu vou pegar aquela ponta, aquela caneta, para usar a ponta mais grossa, fazer uma bola mais grossa. Vou estar depositando a tinta próximo da marcação de 1 centímetro e da marcação central do meu quadrado aqui, onde ficou 3 centímetros para cada lado. E eu vou estar pegando aquele boleador que eu falei que ele equivale ao terceiro, né? Que ele é um boleador mediano. E eu vou colocar a primeira bolinha para arrastar um pouquinho acima dessa bola maior e vou puxar lá para a base dessa bolinha. Eu vou fazer isso de ambos os lados, tá vendo? Eu busco colocar bem próximo esse primeiro pingo da linha central da divisão do quadrado mesmo, tá? E vou repetir algumas vezes. Aqui eu fiz 4 repetições com o mesmo boleador. E agora eu vou pegar o segundo boleador, que é um pouquinho mais fino, para fazer esses pontinhos laterais, tá? Segundo boleador, o primeiro é aquele rosinha, que tem um ponto bem mais fino, e o meu amarelinho corresponde ao meu segundo. Então, eu vou depositar o primeiro pinguinho de tinta e vou fazendo vários pontinhos a seguir. Tá vendo como que fica o detalhe? E agora, com a caneta, né, a parte mais grossa de novo da caneta, eu vou fazer uma outra bolinha um pouquinho acima nessa região central, depositar a tinta aqui para dar a sequência, fazer a nossa pétala. E agora a gente vai começar a trabalhar esses pontilhados em volta dessa bola central maior, tá? Vou usar novamente aquele meu primeiro boleador, que tem um ponto bem fininho. Vou depositar a tinta na parte central aqui, que eu já deixei aquela marcaçãozinha inicial a lápis, e vou descer lateralmente, ponto por ponto, com calma, com tranquilidade, tá? E eu vou estar repetindo essa descidinha de pontos 3 vezes, tá bom? Vou mudar mais uma vez e assim sucessivamente até eu finalizar as linhas pontilhadas. E agora eu vou fazer esses puxadinhos laterais, tá bom? Então eu vou escolher novamente aquele meu boleador que tem a ponta um pouquinho mais grossa e vou usar de novo meu boleador mais fino para estar fazendo arrastadinho, assim como nós fizemos no primeiro adorno aqui, que a gente já treinou, tá bom? Então agora bem no topo da minha pétala, eu vou colocar o primeiro ponto com esse boleador que é um pouquinho mais grosso, eu gosto de depositar mais tinta. E com o mais fininho, eu vou estar fazendo aquele puxadinho que a gente fez no adorno anterior.
mais uma vez, com bastante calma, com bastante tranquilidade, sem pressa. Se acabar a tinta, do boleador, carrega lá de novo no godê, vem fazendo esse puxadinho da forma mais sutil que você puder. Vou repetir isso do outro lado, tá bom? E também vou estar trabalhando aquela escadinha onde eu vou diminuindo de forma gradativa os próximos puxadinhos, né? Colocando um pouquinho abaixo do primeiro. Lembrando, gente, que a gente tem que desapegar do perfeccionismo, tá? Não fica 100% igual, mas quando a gente bate o olho, tá bem parecido e bem igual. Agora eu vou colocar aqui um pinguinho logo acima, como eu já coloquei ali no exemplo, e vou dar sequência na nossa escadinha aqui de puxadinhos. Então, vou colocar o segundo puxadinho um pouquinho abaixo do primeiro, como se fosse nesse vão que ficou aqui do primeiro puxadinho, tá vendo? E aí, eu vou estar fazendo a mesma coisa, vou estar puxando a tinta até a base da minha pétala, e assim sucessivamente. Tivemos um imprevisto aqui, parou de gravar no anterior, por isso que eu vim aqui pro terceiro quadradinho. Mas para vocês vai aparecer aí a emenda, mas só para explicar porque que eu tô fazendo a terceira vez aqui o desenho. Então vamos continuar. E aí, voltando, eu vou pegar o meu boleador de novo mais grosso e vou fazer o terceiro detalhe aqui da minha escadinha. E agora, eu vou pegar o meu boleador, aquele que equivale ao segundo, como eu já falei, para fazer esses detalhes aqui, ó, mais uma vez dos pontinhos, assim como a gente já fez no andar de baixo desse adorno ali no cantinho. E vou subir lateralmente aos puxadinhos, de uma forma que ele vá desaparecendo, tá vendo? E esses aqui foram os 3 adornos da nossa aula de hoje. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha para que cada vez mais pessoas tenham acesso às nossas aulas de pontilhismo. Lembrando que na descrição do vídeo tem todo o material utilizado e também o link do meu e-book, onde eu estou ensinando, através das mandalas, encontrar o alinhamento dos nossos 7 principais chakras. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.